envolvendo quadrinhos na Dinamarca, tendo motivos islâmicos como tema. E isso ofendeu todo mundo islâmico. Então, esse país islâmico não quis que a Dinamarca bancasse, fosse financiadora do projeto. Então, o desafio aqui é tentar convencer o país islâmico, que uma coisa não está relacionada com a outra, e ao mesmo tempo buscar alternativas que não firam os interesses e a sensibilidade das partes envolvidas. Então, existe uma série de fatores que a gente acaba levando em consideração e a gente só percebe que impactam depois que o problema acontece. Então, é importante ter a cabeça aberta para entender esses diferentes contextos. Experiência de campo. Quando a gente fala em trabalho com desenvolvimento internacional, se você falar em ONU, no Banco Mundial, muitas vezes o que se busca no profissional são pessoas que conheçam a realidade dos países em desenvolvimento. A gente acha que o Brasil é um país pobre ou que está em fase de desenvolvimento, mas tem muita coisa para resolver. Bom, se a gente olhar ao nosso lado, o nível, se a gente olhar os países mais miseráveis da África, a gente pode ver que tem muita coisa para se fazer. E esse tipo de vivência, esse tipo de sensibilidade, a gente só pode desenvolver trabalhando no campo. E essa é uma vivência que os organismos internacionais valorizam bastante. Uma coisa que eu percebi pela série de grupos de e-mails dos pais do UFC é que a Poli tem passado por um processo de internacionalização bastante acentuado nos últimos anos. Tem muita gente indo estudar fora, que eu acho bastante positivo. E imagina que isso só tenda a aumentar ao longo dos anos. Imagino também que no futuro haja oportunidades para se fazer estágio em outros lugares. E se isso ocorrer, eu definitivamente recomendo que vocês procurem os lugares com as condições menos favoráveis. Por esse tipo de experiência que eu estou passando, essa experiência de campo, vai ser muito valorizada se você tiver interesse em trabalhar com um país com desenvolvimento econômico. Tá? Aqui um pouco o lado prático do processo de seleção de organismos internacionais. A porta de entrada do Banco Mundial, assim, a porta de frente, para quem tem graduação, só o nível de graduação é muito complicado. Por quê? Porque a competição no nível de profissional, no nível internacional, ela exige uma diferenciação que aqui no Brasil a gente consegue pelo nome da Poli, pela reputação que ela hospedar, mas que no mercado internacional você precisa de uma qualificação num nível maior. Por quê? Porque você está competindo com pessoas do mundo todo. E no mínimo, todas as pessoas com que você vai deparar ao longo da sua carreira vão ter pelo menos mestrado. Então, essa é uma coisa que vocês, talvez fosse interessante para vocês ter como perspectiva que a época de estudos formais, para quem tem interesse nessa área, não vai terminar na Poli. Tá? Vocês vão ter que buscar uma qualificação, de preferência numa universidade estrangeira, para poder competir no mercado de trabalho nesses organismos. Para quem sua graduação, existem uma série de posições no nível administrativo. Ou você pode entrar num programa de estágio, mas é um estágio diferenciado, porque se você entra como staff, são 2 anos, você tem um contrato de trabalho por 2 anos, e depois desses 2 anos você não pode trabalhar no banco, você é desligado do Banco Mundial, e por 2 anos. Eu conheci indiretamente um engenheiro de produção
foi para lá com a graduação, fez o JPA, depois, terminado o contrato dele, foi fazer o MBA em Stanford, se não me engano. Mas é uma exceção, é um programa extremamente competitivo, muito difícil de se conseguir. No caso dele, além de ter um currículo excepcional, ele já tinha uma experiência de banco, então, mas eu não tomaria esse caso como referência. É possível. A forma mais convencional de se trabalhar no organismo internacional é seguindo mais ou menos essas três opções, eu diria, não necessariamente criando todas elas. Tá? Primeiro, é importante que você tenha mestrado ou doutorado, pelos motivos que eu já falei, para poder competir de igual para igual com os profissionais mais capacitados no mundo todo. Isso por dois motivos. Primeiro, porque você no mestrado você tem a possibilidade de se especializar ou desenvolver interesses que você não desenvolveu, ou habilidades que você não desenvolveu na graduação. Mas o segundo motivo, isso talvez seja mais importante, é desenvolver sua rede de contatos com pessoas que trabalham ou trabalharam ou vão trabalhar nesse organismo. Assim como as empresas mais importantes do Brasil vêm recrutar na Poli, os organismos internacionais eles vão recrutar em certas escolas. Isso foi uma coisa que que eu levei um certo tempo para entender. Eu tive que fazer muita pesquisa para saber quais eram as universidades, de onde os profissionais que trabalhavam nesses organismos, onde eles estudavam. E, surpresa ou não, é claro que são algumas das universidades mais conhecidas do mundo todo. Então, por isso, é muito importante, para aumentar suas chances de empregabilidade, pensar no longo prazo, se planejar, não só academicamente, mas planejar o seu currículo, se planejar financeiramente, para poder ingressar numa dessas universidades. Planejar o currículo. Basicamente, não se preocupe se vocês têm DP, eu tive DP, isso não vai limitar suas chances. Mas algo que no exterior, nos Estados Unidos particularmente, conta muito são atividades extracurriculares. Atividades onde você pode mostrar a sua capacidade de tomar iniciativa, de exercer liderança. Coisas que no Brasil a gente não existe um reconhecimento formal, mas que nos Estados Unidos particularmente se valoriza bastante. Pela universidade. Só para dar um exemplo, sem querer me gabar, mas aqui na Poli, como aluno de graduação, eu fui bastante ativo, gostava de participar das atividades aqui, porque achava que era importante, não só para contribuir com o grupo, com a universidade, com as pessoas com quem convivia, mas também, pelo lado pessoal, eu achava que era importante ter esse tipo de experiência, porque me seria útil ao longo da vida e me sacrificaram no lado acadêmico, mas que me ajudaram muito no lado profissional. E quando eu cheguei em Colômbia, bom, primeiro que eu só cheguei a Colômbia porque eu tive essas atividades no meu currículo. E essas escolas, muitas dessas